Gente, o BBB 26 acabou de viver um dos momentos mais graves da história do programa. O Pedro desistiu do jogo na noite deste domingo 18 de janeiro, depois de cometer um crime de assédio sexual contra a Jordana dentro da casa. A situação é extremamente séria e toda a web está chocada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e já deixa o like, porque esse vídeo traz todos os detalhes do que aconteceu. Vamos direto ao que interessa. O Pedro tentou beijar a Jordana à força dentro da despensa da casa, e não foi um mal-entendido. Não foi uma confusão, foi um ato de violência sexual que deixou a participante completamente assustada e toda a casa revoltada. A própria Jordana relatou em detalhes o que aconteceu para os outros participantes. Ela estava procurando um babyliss específico, achando que a Aline estava com o aparelho lá em cima. O Pedro, todo solícito, disse que na despensa devia ter mais e ofereceu ajuda para procurar. A Jordana achou que não tinha problema, que ele estava apenas ajudando. Ela entrou na despensa e começou a procurar o babyliss. O Pedro entrou junto, abriu o armário, ajudou a encontrar o aparelho. Até aí, tudo parecia normal, apenas um participante ajudando o outro. Mas quando a Jordana terminou de procurar e encontrou o babyliss, o Pedro mudou completamente de comportamento. Ele pegou ela pelo pescoço, prensou ela na parede e tentou beijá-la à força. A Jordana ficou completamente sem reação e perguntou se ele estava louco. E a resposta do Pedro foi ainda mais grave. Ele disse textualmente: "Tô fazendo o que tô com vontade." Ou seja, ele assumiu que estava agindo por impulso próprio, que sabia exatamente o que estava fazendo, que tinha consciência plena do ato. A Jordana estava com o babyliss na mão quando isso aconteceu. A primeira reação dela foi ligar o aparelho, tentando agir normal, porque não sabia como reagir diante daquela situação absurda. Ela passou apenas uma mecha no cabelo, tentando manter a calma. Mas a situação piorou ainda mais. Depois do que aconteceu na despensa, o Pedro sentou no sofá e ficou olhando fixamente para a Jordana sem parar. Ela se sentiu completamente intimidada por aquele olhar, como se ele estivesse testando para ver como ela ia reagir ao assédio. A Jordana só conseguiu passar uma mecha no cabelo e saiu correndo daquele ambiente. Ela foi direto para o quarto conversar com outras participantes sobre o que tinha acabado de acontecer. Ela estava visivelmente nervosa, sem saber o que fazer com aquela situação. Quando ela começou a relatar o ocorrido para o Breno e a Maxiane, eles perguntaram se aquilo era assédio. E a Jordana deixou muito claro que sim, que ela se sentiu assediada, mas que estava tentando entender o que tinha acontecido porque era uma coisa séria e grave demais. Ela explicou que não era o tipo de pessoa que ia fazer uma cena daquilo, mas que estava tentando processar a gravidade da situação. E ela percebeu que o Pedro tinha visto a besteira que fez, porque ele ficou olhando para ela de forma intimidadora logo depois. E tem mais. Esse não foi o primeiro comportamento inadequado do Pedro com a Jordana. Na noite anterior, ela já tinha relatado para Ana Paula que o Pedro pegou suas roupas íntimas sem permissão dela. Ele pegou o maiô dela, que é uma peça íntima, e estendeu no varal sem autorização. Quando a Jordana perguntou se ele tinha pegado por engano, o Pedro admitiu que sim, que tinha pego e já tinha estendido lá em cima. Ela questionou por que ele fez isso com roupa íntima dela, e ele respondeu que era o que todo mundo tinha que fazer, mas que ela tinha pegado para levar. A Jordana ficou sem entender o motivo daquilo, e o Pedro pediu umas 300 desculpas depois. Mas agora, depois do assédio na despensa, ela questionou o que ele pode ter feito com a roupa íntima dela lá em cima, onde não tem câmeras. A situação é extremamente preocupante. E ainda tem outro detalhe perturbador. No dia anterior, o Pedro tinha comentado que a Jordana era muito parecida com a esposa dele. Ele disse textualmente que até preferia que não tivesse afinidade com ela, porque, com todo respeito, ela era muito parecida com a esposa. Depois que o assédio aconteceu, o Pedro percebeu rapidamente a gravidade do que tinha feito. Ele estava visivelmente desesperado, tentando entrar no confessionário a todo custo. Ele disse, "Fudeu", e começou a repetir que só fazia cagada atrás de cagada. O Paulo Augusto chegou perto dele e perguntou se ele não tinha nada para falar. O Pedro respondeu que tinha um monte de coisa para falar, que só fazia besteira. E aí o Paulo Augusto foi direto. Ele perguntou se o Pedro sabia que lá fora existe, se ele sabia que tem câmera na despensa.
Foi nesse momento que ficou claro que o Pedro tinha total consciência do que tinha feito. Ele sabia que foi filmado, sabia que estava tudo gravado, sabia que as consequências viriam. E foi por isso que ele correu para o confessionário tentar apertar o botão de desistência. E ele apertou. O Pedro desistiu do BBB 26 na noite deste domingo, pouco mais de 10 minutos antes do Tadeu Schmidt anunciar oficialmente a saída dele. Ele saiu antes que a produção tomasse qualquer providência, antes que fosse expulso do programa. A reação da casa foi de choque total. A Chayane foi uma das primeiras a comemorar, dizendo: "Saiu, graças a Deus." A Jordana recebeu acolhimento imediato dos outros participantes, que ficaram revoltados com o que tinha acontecido. A Maxiane teve uma reação especialmente emocionante. Ela começou a chorar ao relembrar um caso semelhante que já tinha vivenciado. Ela desabafou que mulher não está segura em lugar nenhum, que você dorme na cama de um homem sem saber se ele pode mexer com você. Ela contou que já passou por isso, já passou por coisa pior e que é horrível reviver uma situação parecida. Ela disse que o Pedro fez exatamente o que um homem fez com ela: encarar, pegar roupa, pegar no peito, e isso dentro do BBB, que era o sonho dela, encontrando um escroto que faz a mesma coisa. A Maxiane deixou claro o quanto é grave essa situação. Ela falou que você não está segura em lugar nenhum, nem mesmo com um monte de câmeras gravando tudo. Foi um depoimento muito forte e que mostrou como o ato do Pedro afetou não só a Jordana, mas outras mulheres que já passaram por situações semelhantes. O Paulo Augusto estava completamente envergonhado por ter defendido o Pedro nos dias anteriores. Ele disse que tinha vergonha de ter chamado aquele cara de amigo ali dentro. A Aline tentou confortar ele, dizendo que ele foi enganado, que não deveria se culpar por isso. O Marcelo também tentou tranquilizar o Paulo Augusto, falando que ninguém conhece ninguém ali dentro, que estavam juntos há apenas 6 dias. Mas era visível o quanto o Paulo Augusto estava abalado por ter sido próximo do Pedro e não ter percebido do que ele era capaz. O Juliano também estava muito revoltado. Ele falou que tinha dó da Jordana, que era uma situação horrível imaginar ela sozinha na despensa e o cara vindo e fazendo aquilo com ela. Ele estava visivelmente chocado com toda a situação. A Milena foi bem direta ao analisar a situação. Ela disse que o Pedro estava tão lúcido do erro que fez que nem esperou a produção tomar providências. Ele sabia exatamente o que tinha feito e as consequências que viriam, por isso correu para apertar o botão. A Solange também foi categórica ao negar que o Pedro fosse louco ou doente mental. Ela disse que louco come cocô, rasga dinheiro e dá porrada na polícia. A Ana Paula concordou completamente com ela, deixando claro que o Pedro tinha plena consciência dos seus atos. O Matheus comentou sobre como é triste as pessoas conseguirem se enganar com um perfil como o do Pedro. Ele falou que muita gente achava que ele era um perfil querido, coitado, da maneira que ele passava. A Ana Paula concordou dizendo que ele foi super abraçado ali dentro. Mas teve uma reação que chamou muito a atenção e gerou revolta. O Alberto Cowboy, que é o líder da semana, tentou passar pano para o Pedro dizendo que ele não saiu só por causa do assédio, mas pela doideira que estava tomando conta dele. O cowboy insistiu que o Pedro ia apertar o botão e sair normal de qualquer jeito, que ele estava doido mesmo e não aguentou a pressão do jogo. Ele tentou minimizar o assédio como apenas um gatilho que acelerou uma saída que já ia acontecer. A Ana Paula rebateu na hora dizendo que não, que foi por causa do assédio sim que ele apertou o botão. E toda a sala concordou com ela, não com o cowboy. O Paulo Augusto reforçou que foi sim por causa do assédio, que o Pedro chegou do lado dele e sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas o cowboy continuou tentando defender que o Pedro não estava saudável mentalmente, que tinha outras questões envolvidas. Ele até lamentou a saída do Pedro, respirou fundo e ficou meio nostálgico, dizendo que o Pedro tinha jogado contra ele mesmo. O cowboy falou que o Pedro tinha tudo para ganhar o coração do público com a espontaneidade e juventude dele. Ele disse que era triste, que tinha que ter humanidade e pensar até que ponto ele foi babaca e até que ponto ele precisa de ajuda. A Milena tentou trazer para a realidade falando da esposa do Pedro, imaginando o que ela estava passando com aquilo rodando em todos os canais. O cowboy concordou que ninguém sabe o que a família está passando, mas continuou tentando humanizar demais a situação. O Jonas foi um dos que não aceitou a passada de pano do cowboy. Quando ficou sabendo dos detalhes do assédio, que o Pedro pegou a Jordana pelo pescoço e foi para cima dela, ele foi categórico.
Isso é sem vergonha, safado, ninguém faz isso independentemente do estado. A Solange tentou argumentar algo sobre o estado dele, mas o Jonas cortou na hora. Ele disse que não tem perdão, não tem desculpa, não tem justificativa para um ato desses. E ele está completamente certo nessa posição. O Tadeu Schmidt fez um anúncio rápido confirmando a desistência. Ele disse que o Pedro, que entrou no BBB 26 por meio da Casa de Vidro do Sul, venceu a disputa e entrou como pipoca. Desistiu do jogo há pouco mais de 10 minutos. Toda a cobertura seria exibida logo após o Fantástico. E você? O que achou dessa situação toda? Você concorda que o Pedro saiu antes de ser expulso? E o que você achou da tentativa do cowboy de minimizar o assédio? Comenta aqui embaixo!